a libertinagem do mundo e a liberdade de Cristo. A palavra de hoje está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Eu tenho certeza que você em algum momento da sua vida já tinha ouvido esse versículo, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Só que a gente precisa interpretar de maneira correta esse versículo, porque essa frase que Paulo citou não é uma frase inspirada por Deus no sentido de Paulo usado por Deus que estava dizendo. Ele estava recitando algo que tinha se tornado lema na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade complicada, era uma cidade muito influenciada por todos os filósofos e eles tinham uma liberdade, na verdade uma libertinagem muito grande que afetava todas as áreas da sua vida. Além dessa frase, todas as coisas me são lícitas, um lema que era muito comum em Corinto, também havia outra, essa aqui, ó, os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. O que isso queria dizer? Esse segundo lema que tinham criado em Corinto era mais ou menos assim: nós não vivemos sem comida, nós precisamos de comer. O alimento é para o estômago é para a comida. Da mesma forma, o nosso corpo não pode ter limite, ele precisa ser usado para ser saciado. E como é que isso se manifestava na prática? Naquele tempo existia a prostituição cultual. O que era isso? As pessoas em determinada festa de determinado deus iam até um templo e as pessoas se prostituíam com aquelas sacerdotisas ou com aqueles sacerdotes. E isso era uma maneira de cultuar aquele deus específico. O fato é que passaram-se os anos, Paulo pregou naquela cidade, outros cristãos pregaram, o evangelho chegou ali, pessoas se converteram, tiveram um encontro com Jesus, mas ainda tinham no seu coração e na sua mente essa frase, tudo me é lícito. Paulo vem e diz o seguinte: espera aí, você pensa que tudo é lícito? Mas nem tudo convém. Lá em capítulo 10, versículo 23, quando ele cita novamente esse versículo, ele dá mais uma palavra: nem tudo lhe é lícito, mas nem tudo te edifica. Então tem coisas que você até poderia fazer aos olhos do mundo, mas aquilo não vai edificar a sua vida, aquilo não convém. E o apóstolo Paulo também diz: não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. Sabe o que é, querido? A verdadeira liberdade é ter o poder para rejeitar as ofertas do mundo. Vê se você já ouviu essa história. Vocês cristãos, vocês crentes evangélicos, enfim, vocês não podem fazer um monte de coisa porque o pastor não deixa, porque a igreja não deixa. Eu, por exemplo, tenho liberdade para beber, tenho liberdade para fumar, tenho liberdade para ter mais de uma mulher, enfim. E a lista de liberdades é muito grande. Só que na verdade isso não é liberdade, é libertinagem. Porque na verdade, aqueles que são filhos de Deus teriam liberdade para tomar qualquer escolha. Só que nós decidimos não fazer coisas que desagradam o coração de Deus, porque não convém, porque não edifica e porque isso pode talvez dominar a nossa vida. Quer ver um exemplo? A pessoa que vive na prática do alcoolismo com frequência. Às vezes, quando ela acusa o crente de não beber, a pergunta que geralmente eu faço é: eu sou tão livre que eu tenho a liberdade de rejeitar isso e isso não me fazer falta. Mas às vezes a pessoa ali que bebe com muita frequência acaba se tornando escravo e não consegue se libertar daquilo. Na verdade, queridos, não existe uma lista do que você pode ou não pode fazer. Não é o pastor que vai escrever para você por onde você deve ir, com quem você deve se relacionar. Não é assim que funciona. Não existe uma lista na Bíblia, não existe uma lista nas igrejas do que você pode fazer. É o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Se um dia você deixou ele entrar no seu coração, é ele que vai direcionar aquilo que você pode ou não pode, aquilo que convém ou que não convém, aquilo que edifica ou não edifica. E isso vai afetar todas as áreas da sua vida, porque tem lugares que você vai deixar de ir, porque você sabe que aquilo não agrada o coração de Deus e não vai edificar a sua vida. Você vai chegar à conclusão que talvez tenha grupos de pessoas que não é o caso passar tanto tempo se relacionando porque você não está conseguindo influenciá-los para Cristo, mas eles estão te influenciando para os prazeres do mundo. Enfim, a libertinagem é de uma pessoa que vive de maneira desenfreada, mas a liberdade é para os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que têm poder pelo Espírito Santo de rejeitar o pecado, de viver acima do pecado e de poder dizer, mesmo que aquilo ali seja lícito aos olhos humanos, eu não quero aquilo para a minha vida, eu quero agradar o coração de Deus, custe o que custar.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livre da maldade, livre do pecado, livre da condenação eterna. O Senhor Jesus te resgatou para você viver uma vida mais que abundante. Deus abençoe.